Fala galera, e aí, beleza? Meu nome é Pietro, sou professor de Química da Oficina do Estudante. Hoje a gente vai bater um papo sobre cálculo estequiométrico, que é um assunto que aflige um pouco a galera do ensino médio, aflige um pouco a galera do curso também. Então vamos desmistificar um pouco disso e tentar abstrair o fato de que isso pode te causar problemas, porque é muito simples. É só tomar cuidado com o que você está fazendo. Saca só. A ideia básica é que você tem uma reação química acontecendo, que eu escrevi aqui em preto, já devidamente balanceada. Como você lê essa reação, que é a parte importante. Então, saca só. Aqui está escrito 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água, conforme eu escrevi aqui embaixo. Beleza? A grande sacada e a parte mais importante disso tudo é que esse mol é uma unidade que é intercambiável, ou seja, ela pode ser transformada em outras unidades conforme a sua necessidade. Então, dá uma olhada aqui na linha de baixo. Eu reescrevi a mesma coisa, só mol por moléculas. Lembrando que 1 mol vale aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se liga só, vou ler de novo essa reação. Ao invés de falar 2 mols de H2, eu vou dizer 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2. Reagem com 1 vez 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2, produzindo 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Beleza? Mas se eu ainda quiser trocar esse mol ou molécula por uma outra unidade, pode? Pode. Com aquela relação de massa que a gente acha na tabela periódica, a tal da massa molar, eu posso converter esse mol para a massa dessa molécula. Por exemplo, quanto pesa 1 mol de hidrogênio? Putz, não sei. Vai lá na tabela periódica, acha a massa de hidrogênio. Aproximadamente 1 grama por mol. Na molécula tem 2 átomos. Então, 1 mol de moléculas de hidrogênio pesam 2 gramas. Então, eu posso dizer, ao invés de 2 mols, posso falar 2 gramas de hidrogênio. Reagem com 1, ao invés do mol, vou trocar pela massa de novo. Cada O pesa 16, a molécula de O2 pesa 32. Se for o mol delas, são 32 gramas. 1 vez 32 gramas de oxigênio, reagem produzindo 2, ao invés de falar mol de novo para água, vou converter para massa. Cada H pesa 1, o O pesa 16. A soma disso dá 18, 2 vezes 18 gramas de água. Se ainda eu quiser fazer uma outra conversão para volume de gás na CNTP, se liga só, isso vale para CNTP. Cada mol de gás ocupa sempre 22,4 litros. Você precisa lembrar disso. Alguns enunciados falam disso, alguns enunciados simplesmente exigem que você se lembre. Bom, ao invés de dizer 2 mols de hidrogênio, eu vou converter esse mol para quanto ele vale em volume na CNTP. 2 vezes 22 litros de hidrogênio. Reagem com 1 vez 22,4 litros de oxigênio, produzindo 2 vezes 22,4 litros de água. A ideia é que tanto o volume de gás na CNTP, quanto massa, quanto 6 vezes 10 a 23, derivam sempre dessa palavrinha de 3 letras, que talvez te assolava. A ideia é que você pode converter ela conforme a sua necessidade. E aí, olha que bacana, nada me impede de ler 2 mols de hidrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio, produzindo 44,8 litros de água. Posso ler isso? Pode. Todas essas grandezas derivam do mol, então eu posso trocar elas conforme eu queira. Também posso dizer que 44,8 litros de H2 reagem com 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2, produzindo 36 gramas de água, sem problemas. A ideia é mais ou menos essa daqui, ó. As combinações é que você sempre vai escolher uma grandeza que o exercício te deu e depois escolher a grandeza que ele pediu. Posso fazer uma relação de mol com mol, mas eu também posso fazer uma relação de mol com massa. Posso fazer uma relação de mol com volume. Ou eu posso fazer uma relação de massa do A com mol do B. Ou de massa do A com massa do B. Ou de massa do A com volume do B. Tanto faz.
Eu posso fazer volume do A com molde B, volume do A com massa ou volume do A com volume do B. A combinação, quem dita é o exercício e você, na hora de interpretar o texto, vai determinar quem que você vai escolher para fazer uma combinação ou fazer outra. Quer ver só como isso é aplicado no exercício? Dá uma olhadinha. Olha só. Unigran Hill, Medicina, 2017. Reações químicas de oxidação são muito comuns e constituem caminho natural de corrosão de materiais metálicos como o cobre. A massa de óxido cúprico, CuO, obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico, Cu, seguindo a reação cobre sólido mais meio de O2 gasoso, produzindo óxido de cobre. Será? E aí? Como é que a gente resolve esse exercício? Bom, todo exercício de estequiometria sempre te dá um dado e pede outro. Ele pode fazer isso da fórmula mais mirabolante possível, mas ele sempre te dá um dado e pede outro. Uma dica bem bacana é que você grife o dado que ele deu e o dado que ele pediu. Então, saca só. Ele pediu a massa de óxido cúprico e te deu a massa de cobre. Beleza? Tá. Eu vou extrair esses dois dados numa relação de mol que diz que 1 mol de cobre sólido produz 1 mol de CuO sólido. Beleza? Agora olha que bacana. Ele me deu um dado em massa e pediu um dado também em massa. Vou usar aquela conversão e te dizer que cada mol de cobre pesam 63,5 gramas. É óbvio que você não vai decorar esse valor, ele está anotado aí nos dados do enunciado. Do mesmo jeito que 1 mol de óxido de cobre pesa 79,5 gramas. Vou reescrever isso, só para ficar mais organizado. 63,5 gramas de cobre produzem 79,5 gramas de óxido de cobre. Essa é a primeira linha da regra de 3. E aí a segunda, olha só que bacana. Ele quer saber, para 2,54 gramas de cobre, a massa de óxido de cobre. Segunda dica, cara, a estequiometria, a reação, sempre vai te dar a primeira linha da regra de 3. A única coisa que você tem que fazer é adequar os dados conforme os valores que ele te deu. A segunda linha da regra de 3 sempre é a pergunta. Repara, ele pediu a massa de óxido de cobre para 2,54 gramas de cobre. Então você põe X no CuO e 2,54 no outro. Bom, agora é só resolver essa regra de 3. Olha que bacana. Multiplicando em cruz e já isolando o X. X será esse valor vezes esse, 2,54 vezes 79,5 dividido por 63,5. Beleza? Nossa, mas essa conta é muito difícil, super difícil, absurdamente difícil. Tem muita vírgula aqui no meio, eu não consigo fazer isso de cabeça. Claro que consegue. Por favor, antes de baixar a cabeça e sair fazendo conta por aí, olha para os números, vê se de repente não tem nada que dá para simplificar aqui no meio do caminho. Saca só. Vamos supor que não fosse 2,54, mas sim 254. Como é que eu transformo esse número em 254? Ao passar a vírgula 2 casas para trás, eu ponho um 10 a menos 2 aqui na frente. Beleza? Ó que mágico. 254 é exatamente 4 vezes mais que esse valor. Então eu posso simplificar isso e essa conta sozinha dá 4. Então a resposta é 4 vezes 79,5. 4 vezes 79,5 dá justamente 318.
Só não se esqueça do 10 a menos 2. O que significa 10 a menos 2? 2 vírgulas para trás. E aí eu posso sumir com esse valor. O que sobrou? 3,18 gramas de CuO. Que dá a alternativa C. Repara que se você montar essa conta de forma bonitinha e organizada, os dados sempre vão ficar com a mesma unidade no final. Grama embaixo de grama, e essa unidade aqui vai ser a unidade do X. Então eu não preciso me preocupar em quanto vale o X e qual a unidade dele. O X eu calculo bonitinho, e a unidade é gramas de CuO, como apareceu aqui. Beleza? Sucesso? Olha que exercício bacana, e é um exercício de vestibular para quem vai prestar medicina. Beleza? Vamos resolver mais um exercício, ver como a gente se sai nessa onda de fazer essa relação de transformação, de massa e tal. Naquele primeiro exercício da Unigran Rio, a gente fez uma relação de conversão de mol para massa, tanto para o reagente quanto para o produto. Agora olha esse daqui, que super refinado. É um exercício da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É um exercício antigo até, de 2001, mas é um exercício que carrega muita informação, muito legal, e ele é muito didático. Saca só. Ao saírem do supermercado, Gabi e Tomás, que eram personagens da prova, avistaram uma exposição de carros em cujos acessórios de segurança se destacava o airbag. O airbag é inflado quando o nitrogênio N2 é produzido através do azoteto de sódio em condições especiais. Uma das reações envolvidas no processo é 2 mols de azoteto de sódio sólido reagem produzindo 2 mols de sódio sólido mais 3 mols de nitrogênio gasoso. Considerando a CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão, e o volume molar de 22,7 litros, a massa de azoteto de sódio necessária para inflar um airbag de 10 litros com nitrogênio, conforme a equação dada, é aproximadamente... Olha só, a ideia aqui é que eu descubra uma massa de azoteto de sódio. De novo, com a mesma lógica, eu vou grifar o dado que ele pediu e vou grifar o dado que ele deu, que era o volume do airbag que é cheio de N2. Então, vou grifar o N2. Beleza? E vou trazer esses caras para uma relação de mol. Dois mols de azoteto de sódio produzem, dentre outras coisas, 3 mol de nitrogênio gasoso. Perfeito? Beleza. Desse lado de cá, eu vou usar aquela conversão intercambiável para a unidade que me agrada. Nesse caso, para volume. Nesse exercício, ele pediu para considerar que 1 mol de gás na CNTP tem 22,7 litros. Normalmente, os exercícios pedem para usar 22,4. Como esse pediu 22,7, a gente não discute, usa o dado que ele deu e pronto. Tudo bem? Na esquerda, ele pediu a massa de azoteto de sódio. Então, eu vou usar esse coringa, mol, e converter ele para a unidade necessária, que nesse caso, nesse exercício, é massa. Beleza? Cada mol de azoteto de sódio pesa 65 gramas. Beleza? Vamos reescrever isso aqui? 2 vezes 65 gramas são 130 gramas de azoteto de sódio, que é o NaN3. Isso daqui produz 3 vezes 22,7, que dá 68,1 litros de N2. Beleza? Posso fazer essa relação de massa de um lado e volume de gás do outro? Claro que pode, porque as duas derivam do que significa o mol. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é convertendo o mol conforme a necessidade
e convertendo mol conforme a necessidade. Ambas as unidades derivam do que é mol, então essa relação pode ser feita sem o menor problema. Beleza? De novo, a primeira linha da regra de 3 é baseada na reação química. A segunda linha da regra de 3 é justamente a pergunta do enunciado. Vamos voltar nela de novo. Ele queria saber qual é a massa de azoteto de sódio, então aqui vai X, para inflar um airbag de 10 litros. Beleza? Resolvendo isso, já isolando o X, a gente fica com 10 vezes 130 dividido por 68,1. Resolvendo essa conta, aqui não tem muito o que fazer, não dá para simplificar. Esse X dá 19,08 gramas de azoteto de sódio. Que era justamente a alternativa C. Galera, espero ter te ajudado, espero que você tenha sanado suas dúvidas e de repente tirado um pouco desse preconceito de que cálculo estequiométrico é difícil. É super tranquilo. Recapitulando, o que você não pode esquecer? A primeira linha da regra de 3 sempre deriva da equação balanceada, onde você converte um lado e o outro conforme a necessidade do enunciado. A segunda linha da regra de 3 sempre é a pergunta que apareceu no exercício. Qual a massa, qual o volume, qualquer coisa que seja. Espero ter te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no canal, vem pra cá. Um abraço. Até mais.